seduzem, corrompem, controlam, eles divertem, dominam, viciam, devoram, prometem sexo, poder e dinheiro. Mas é disso que você precisa? Boa noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem? Som. Valeu. Legal. Está funcionando, sim. Tudo bem, gente? Os que resistiram ao feriado e ao jogo ao derby chegaram aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre um Deus, o Deus oculto. Vocês vão entender porque que mais para o final da mensagem, porque que a gente trouxe esse nome. Mas é um Deus que domina a maior parte das pessoas hoje, domina a sociedade que a gente vive, domina a cultura que a gente vive. É um Deus presente na nossa vida, né? É muito mais às vezes do que a gente pensa. A gente acha que não, eu não tenho esse problema, mas a gente vai ver que a gente tem. Só lembrando um pouquinho das últimas palavras que a gente teve aqui, a pastora Vera fez uma introdução do tema, né? E eu fiz questão de colocar essa definição de idolatria, tudo aquilo que o nosso coração se apega e se entrega com fé, que exige a nossa lealdade. Isso é seu Deus. Basta apenas confiar, acreditar com fé no coração para constituir um Deus. O Deus que a gente vai falar hoje é esse aqui, ó. O Deus do dinheiro. Ou Deus dinheiro. Aliás, ele é classificado assim por Jesus, não o dinheiro em si, mas existe uma forma de se relacionar com o dinheiro que a gente o coloca como Deus, como divindade. E a gente está vivendo um contexto de crise no país, né? Um contexto de crise social, um contexto de crise moral e principalmente um contexto de muita corrupção e de crise econômica, crise financeira, né? Quem não está passando por lutas, aí, dificuldades nessa área, e o Brasil está nessa recessão, a inflação, o dólar, e a gente nesse momento difícil. Então é uma grande oportunidade, quando a gente discerniu essa série, quando as crises vêm, é uma grande oportunidade da gente falar dos deuses que talvez estavam sustentando a nossa forma de pensar, de agir, a nossa forma de viver. E talvez o Deus que está sendo mais abalado nesse tempo é esse Deus aqui, né? Porque o preço das coisas mudaram, né? Outro dia eu estava conversando que a geração Y nunca viveu uma recessão. A geração que nasceu, meu filho, por exemplo, e até um pouco mais velho, as gerações mais novas, não sabem talvez o que você viveu na época da inflação, né? Ou na época do plano cruzado, ou dos pacotes do Collor, ou aquela loucura toda, né? De fato, é um ótimo momento para a gente refletir onde é que estão as nossas confianças, as nossas seguranças. Mamon é o Deus dessa era. A Bíblia chama esse Deus de Mamon. Era uma entidade relacionada ao dinheiro que Jesus classificou, deu esse título para ele, né? Eu coloquei aqui algumas crises que a gente estava falando aqui das crises do Collor, né? Quem viveu essa fase aqui? Levanta a mão. Quantos casos a gente ouviu nessa época? Quem não viveu, nessa época eu vou explicar. O ministro da Economia, a ministra da Economia da época, né? E o presidente, que era o Fernando Collor, hoje é senador, eles confiscaram todas as poupanças de toda a população. Todos os investimentos, tudo que as pessoas tinham guardado no banco foi confiscado, né? E eu me lembro, nessa época eu era garoto, mas eu me lembro
que houveram muitas pessoas que faleceram por causa disso. Pessoas que tiveram um ataque do coração, né, que tiveram um infarto, e pessoas que se suicidaram também, né? Agora, na recente crise de 2008 também, né, várias pessoas, e não são pessoas que tinham pouco dinheiro, muito pelo contrário, pessoas que tinham muito dinheiro, perderam muito dinheiro, ou o governo confiscou muito dinheiro, essas pessoas se mataram, ou tiveram um treco e morreram, né? E aí a gente começa a pensar o que faz alguém se matar, né, ou se perder a vida por algo, né? Qual o significado que isso tem para essa pessoa, né? Então a gente começa a refletir, e a gente estudando sobre esse Deus, a gente começa a ver como as pessoas realmente dependem desse Deus, dessa divindade, a ponto de darem a sua vida, de perderem o significado, né? Ah, eu não tenho mais esse dinheiro, então é melhor eu morrer, né? Eu não tenho mais vida, então é melhor eu me desfazer da minha vida, porque perdi a essência, perdi o significado, perdi o objetivo. Agora a gente está vendo também os escândalos financeiros que são sucessivos, né? Não só agora, mas eu botei aqui o mensalão. Antes do mensalão teve os anões do orçamento. Agora tem a Lava Jato, o metrô de São Paulo, esses escândalos da FIFA, para não falar que é só no Brasil. Mas a gente está rodeado dessas histórias e dessa realidade, né? A corrupção, ela tem tudo a ver com dinheiro, né? Quando a gente vê os números da corrupção, os caras roubaram bilhões, né? O que faz um cara, né, roubar 50 milhões, né? 400 milhões, né? Que diferença faz, acho que a partir de um número X, isso para a sua vida? Segurança, né? O cara põe lá fora o dinheiro e ele acha que ele está bem. Mas o que faz pessoas se entregarem a esse sistema é exatamente isso: colocar o dinheiro, categorizar o dinheiro como um Deus. Tem um filósofo muito conhecido, chamado Nietzsche, que ele fala assim: com a crescente ausência de Deus na cultura ocidental, nós substituiríamos Deus pelo dinheiro. Ele falou isso alguns séculos atrás, mas ele já previa que com a ausência, esse é o mesmo filósofo que falou que Deus estava morto, né? Que afirmou isso, mas com a incredulidade, né, das pessoas crescendo no mundo, ele mesmo identificou isso. Ele falou: olha, conforme essa cultura vai caminhando, o Deus que vocês creem aí, o Deus cristão, vai ser substituído simplesmente pelo dinheiro. Esse é o caminho dessa cultura que vocês estão vivendo. E aí eu botei um ícone, talvez, da sua infância, né? E o Walt Disney também estava... Não era subliminar, essa mensagem era bem escancarada mesmo. Que é o Tio Patinhas, né? O sonho de ter uma caixa forte, nadar no dinheiro, né? Então ele ilustrava bem esse amor, esse apego, essa paixão, né? E eu coloquei aqui que é a era da ganância e a cultura do acúmulo, né? Nós queremos acumular cada vez mais. A gente está pensando em acumular. Nós estamos preocupados com como adquirir, como comprar, como ter mais, né? Quem esteve aqui semana passada, o pastor Massal falou um pouco disso também. Ele deu uma pincelada e ele falou, olha, ele falou do caso dele, da aposentadoria, né? Que isso preocupava e que isso trazia angústia, mas às vezes eu converso com alguns casais que vão se casar e não tem condição de comprar um apartamento, mas parece que comprar um apartamento tem mais significado e sentido do que o próprio casamento. Ah, eu tenho que comprar o meu apartamento, senão eu não posso casar. Tenho que comprar. Quem estabeleceu essa regra? Por que você tem que comprar? O mais importante é você casar. Não precisa comprar para morar, tem outras formas de morar, né? De você estabelecer moradia ou residência. Mas só para a gente entender, esse é um pouco da nossa cultura, né? Jesus dá muita atenção a esse assunto, ele fala muito sobre ganância, e é o assunto mais tratado na Bíblia, por incrível que pareça. Ele fala sobre ganância e dinheiro muitas vezes. Eu não enumerei aqui, mas é o assunto que ele mais trata.
E uma das advertências que ele deu nesse sentido é o texto de Lucas 12:15, onde ele fala: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E logo depois ele vai citar aí uma parábola de alguém que achava que estava bem porque acumulava e enchia os seus celeiros de mais e mais grãos, e aí ele tinha paz. E aí Deus falou: ó, hoje você vai morrer. Hoje você vai passar. Então, quando Jesus se refere a isso, ele dá esse aviso, né? Talvez é um dos poucos, o único pecado que Jesus fala para a gente ficar atento, né? Fique atento, presta atenção, cuidado, porque é muito sutil, né? A gente está vivendo numa sociedade que é baseada no capital, é baseada no dinheiro, no mérito, né? No acúmulo, na compra, no consumo. Então, aos poucos a gente vai entrando e não presta atenção. Daqui a pouco a gente está adorando esse Deus, está se entregando para Ele. Então é uma palavra, e a gente está amando o dinheiro, né? A ganância, a cobiça, a gente está querendo mais, e a gente vai se entregando para isso. Então Jesus está advertindo a gente a ter esse cuidado. Ele também fala que, em relação a isso, nós não podemos ter dois senhores. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque o outro há de odiar, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aí Jesus cita a entidade Mamon, que era a entidade referente ao dinheiro, mas ele está falando de dinheiro. Então é muito interessante, porque a gente acha que esse amor ao dinheiro, é possível amar o dinheiro e amar a Deus, servir ao dinheiro e servir a Deus. Infelizmente isso entrou de uma certa forma no Evangelho hoje, através da teologia da prosperidade, e as pessoas acreditam que é possível amar os dois juntos, porque Deus tem que te dar o melhor dessa terra, porque você vai viver, desfrutar 100 vezes mais nesse lugar. Então as pessoas se enchem de cobiça, de desejo, e aí colocam Deus como o grande provedor de toda essa ganância, o Deus que alimenta tudo isso, né? Deus deixa de ser senhor e passa a ser servo, alimentando essa cobiça. Infelizmente, o pastor Massal também falou um pouco disso. Esse tipo de raciocínio tem destruído com muitas casas, com muitas famílias, e às vezes com a nossa fé mesmo, porque eu comento isso muito com os pastores aqui, com os pastores que eu conheço. Hoje você tem acesso a pregadores na televisão, na internet, livros cristãos. Então nós nos alimentamos às vezes de todo tipo de comida espiritual. Eu lembro que quando eu era mais jovem eu comi muita comida espiritual estragada, né? Fora daqui, lia alguns livros, ouvia alguns pregadores que eram relevantes, entre aspas, ou eram pregadores da moda, mas esses caras pregavam sobre cobiça, sobre ganância. Era um evangelho distorcido, era um evangelho enganoso. Bom, essa é o primeiro personagem que tem uma mão no coração. Quem é esse jovem rico? Era um jovem, não era só rico, era um jovem importante da época. Ele era provavelmente líder de uma sinagoga. Além de ser rico, ele era muito religioso. Então essas perguntas que ele vem fazer para Jesus não vêm a calhar. Em outros evangelhos fala que ele se ajoelhou diante de Jesus, que ele vem fazendo essa pergunta, se prostrando a Jesus. Ele reconhecia Jesus como uma autoridade, um mestre, um rabi, né? Não sei, talvez o texto não deixa claro, não como Deus, mas como uma autoridade religiosa. E ele já chega elogiando, né? E ele já chega com a seguinte pergunta: como eu faço para herdar a vida eterna? Então ele está querendo resolver o problema dele. A pergunta dele tem um foco nele mesmo, né? Ele está querendo buscar uma perfeição absoluta. Talvez ele não, além de rico e religioso, ele queria ser perfeito. Se você ler o texto com detalhes, você vai ver a necessidade desse cara
de reputação, quando ele diz que desde criança ele obedecia a todos os mandamentos, né? É incrível porque a gente entende nas Escrituras que é impossível, que o homem não consegue obedecer os mandamentos. A lei de Deus, ela não é equivalente à nossa natureza. A gente não consegue cumprir por nossas próprias forças. E existia até na tradição judaica da época uma mentalidade muito forte de que você conseguia cumprir, sim. Que você consegue cumprir, né? Tem até um texto de um rabino no Talmud muito interessante, que ele desafia o anjo de Deus, o anjo da morte, a achar um erro na vida dele quando ele não cumpriu um dos mandamentos. Então essa era a mentalidade dos fariseus, a mentalidade religiosa muito presente na época, e é com isso que esse cara vem abordar Jesus, né? O que eu preciso fazer? Eu já faço tudo que a lei manda. Jesus dá o decálogo para ele como resposta, fala, né, passa rápido pelos 10 mandamentos. Mas quando Jesus toca no seguinte ponto, que é o dinheiro, ele se entristece e vai embora. Porque é impossível servir aos dois senhores. Ele queria os dois. Ele queria saber, escuta, não dá para te seguir aí com o meu montante, né? Jesus vai direto no coração, porque Jesus conhece o ser humano e identificou aquela figura, identificou a partir do que ele começou a falar. E ele desiste, né? Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Não que Jesus peça para você virar pobre para seguir ele, mas para renunciar talvez aquilo que está no seu coração, aquilo que você tem como Deus no seu coração. E esse cara tinha um Deus que ele confiava e que ele falou, não posso seguir você, dar tudo para os pobres, não dá para seguir, não dá para ser dessa forma, né? O interessante desse contexto e que passa por nós é o fato de que a riqueza, a ganância, ela nos impede de enxergar algumas coisas. Principalmente é um Deus que tem como principal arma a cegueira. Então, nós nunca achamos que nós somos gananciosos. Nós nunca achamos que nós temos a cobiça dentro de nós. Esse é um problema sempre do outro, né? Tanto é que eu não vi nenhum congresso assim de libertação contra o espírito de ganância. Você já viu? Ele é o Deus mais presente, falso mais presente hoje na nossa sociedade, mas a gente tem contra um monte de ministério e ministrações contra todo tipo. Só contra o espírito de miséria, de ganância não tem. E os pastores podem testificar aqui, eu também já recebi, aconselhei muitas pessoas, mas ninguém vem confessar nunca um pecado. Olha, eu não consigo ficar sem comprar, eu tenho uma necessidade de gastar, de acumular. Quando eu vou no shopping center, eu sinto um negócio no coração, uma vontade. Tenho vontade de guardar dinheiro. Pastor, eu já guardei tanto, quero guardar mais. A gente não vê isso como um pecado, né? A gente não vê isso como um outro Deus. E é interessante porque nós vivemos num círculo social. Nós procuramos viver num círculo social sempre igual ao nosso ou acima do nosso, né? Então, quando a gente fala sempre assim, não, eu não sou rico. Rico é aquele cara lá que tem muito mais. Eu tenho o suficiente para viver, né? Mas se a gente for se relacionar com círculos sociais mais pobres, as pessoas vão falar, você é rico. Nossa, você tem um carro. Nossa, você mora nesse apartamento, você mora nessa casa. Você vai na academia, né? A gente acha que a gente não passa por isso. Então a gente acha que a gente está sempre no básico, assim. E assim de ciclos sociais, as pessoas acham isso. Não, eu tenho o básico para viver, assim, para cuidar das minhas coisas. Ninguém fala assim, eu sou rico. O fato é esse. Mas se você analisar um pouco os números e a população e os índices sociais, você vai ver que nós somos ricos.
Nós fazemos parte de um grupo muito pequeno, um grupo muito seleto, que tem água encanada, que tem saneamento básico, que tem luz elétrica, que tem carro, que tem conforto, que tem casa, que tem cobertor, que mora numa metrópole como essa. Nós fazemos parte de um número muito seleto, muito pequeno. A maioria das pessoas da Terra, isso são bilhões de pessoas, não tem água encanada. Mais da metade da população. 1/3 da Terra vive com menos de $1 por dia. 2 bilhões e pouco de pessoas, menos de $1. Um pouquinho mais, com $2. Quanto você tem para gastar por dia com o seu vale-refeição? Que nunca é suficiente, não é? Você pode acender essa luz, por favor? Obrigado. Então, uma das características desse Deus é trazer essa cegueira. A gente acha que a gente não tem esse problema, né? Mas quando a gente começa, Deus começa a sondar o nosso coração em relação a isso, e as crises, elas são uma oportunidade para isso, a gente vê quanto a gente depende ou não desses deuses. Por exemplo, como ficam as suas emoções quando a conta bancária está no vermelho? Como fica a sua ansiedade? Como ficam as suas preocupações? Por isso que Jesus fala, olha, vocês estão se preocupando com o quê? Não se preocupe com o que vocês têm que vestir ou o que comer. Eu cuido dos pardais, eu visto os lírios do campo, eu alimento os pardais. A gente acha que a gente não tem esse problema, mas quando está chegando no final do mês, o coração vai ficando apertado. Ai. Ou quando você perde uma quantia de dinheiro, ou quando você não tem... Eu estou passando eu passei recentemente por situações financeiras muito difíceis, né? Eu saí do meu emprego há 2 anos e abri a minha microempresa lá e estou batalhando. E é uma batalha diária, né? E por isso que eu estou falando nós aqui, essa palavra também é para mim. Quando eu cheguei a passar algumas situações assim de não ter nada na conta bancária, não fechei nenhum projeto, nenhum orçamento e zerou. Tinha comida na geladeira, tinha comida em casa, mas aquele dia não tinha, sei lá, R$10 no cofrinho lá da Débora e do Felipe. E aí? Aí você começa a pensar, de quem eu dependo? Quem me sustenta? Quem me dá vida? Está todo mundo respirando aqui, não está? Eu já não tenho seguro-saúde há um bom tempo. E aí eu falo para algumas pessoas, meu Deus, você seguro-saúde, que coisa, como é que você fica sem? Irmão, não tenho condição de pagar, há um bom tempo seguro-saúde, já tive, posso ter, mas hoje eu não tenho condição de pagar. Nossa, mas que se acontece, mas meu Deus, a sua saúde. Você ficar sem o seguro, você tinha Unimed? Você que confia em carros e cavalos, em planos de saúde? Nossa, a Unimed, o tanto de dinheiro que a gente põe na saúde, né? E aí acontece isso. Quanto dinheiro a gente pôs? Eu já tive Unimed. Quando a gente teve a Débora, a gente tinha Interclínicas, lembra da famosa Interclínicas? A Débora estava com 8 meses, a Interclínicas quebrou. O obstetra falou assim para minha esposa, tchau. É R$8.000 para fazer o seu parto. E aí? Quantos milhões de pessoas fazem parto nasceram no hospital público? Muitos de vocês aqui não nasceram? Não, minha filha vai nascendo. A gente cria essas dependências todas e a gente fica fugindo, tentando se basear nelas. E 2 exemplos aqui. O meu filho também, uma vez eu fui explicar para o meu filho o que era cartão de crédito. Eu expliquei, filho, o cartão de débito é o dinheiro que você tem na conta lá e você passa e paga. E o de crédito, você paga, você passa o cartão e aí no mês que vem eles vão cobrar de você.
Aí meu filho falou, então o de débito, pai, é o dinheiro que você tem, e o de crédito é o dinheiro que você não tem. É isso mesmo. Você tem toda a razão. Nós dependemos do cartão de crédito, não é isso? Nós fazemos compras a longo prazo, contando que sempre vai ter, porque não é porque Deus nos sustenta, é porque eu tenho um cartão de crédito que garante. Eu tenho aqui quanto que é o seu limite aí? Tem um limite. Meu limite vai longe, então estou garantido aqui. São as falsas garantias que a gente acredita, né? Outro perigo da riqueza além da cegueira, é o orgulho. Então esse jovem rico aqui, ele era muito orgulhoso, ele tinha uma soberba religiosa por trás dele. Quando ele vem se apresentar para Jesus, ele não chega. Ele chega com esse ar de bom mestre e tal, mas depois ele fala, olha, eu sou o cara que eu já cheguei lá. O que falta ainda para eu entrar, hein? Você que é rabino aí, o que falta para eu entrar no céu? Se eu morresse agora, eu já ia. Já compro tudo, desde criança, eu já compro tudo. E isso é um problema também relacionado à questão do dinheiro, não só a questão religiosa. E nós passamos por isso. Como é que a gente trata as pessoas que a gente acha que são as pessoas que têm uma condição social menor que a nossa? Que ganham menos? Como você trata? Você trata bem ou como você trata uma pessoa rica? Como Paulo instrui Timóteo lá no começo da igreja, não botar não dê privilégio quando um rico vier na reunião na igreja, que eram nas casas, não põe o rico sentado lá na frente e o pobre lá no fundo, esparrapado, ele escondido lá. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, como você trata uma pessoa que é mais rica que você e uma pessoa que é mais pobre? Isso tem tudo a ver com o mamon. Você trata mal sua empregada doméstica? Você trata bem alguém que tem muito dinheiro, você fica constrangido? O cara que chega com um carro importado, sei lá, alguém que tem muita grana, esse cara é milionário, nossa, oi, tudo bem, senhor, como é que está? Então nós temos essa relação, nós classificamos as pessoas como maiores ou menores conforme a conta bancária delas. Todos nós fazemos isso. E vamos além. Nós vivemos num contexto racista, onde nós até consideramos a cor da pele em relação a isso. Então, para quem não sabe, a minha mulher é negra. Então, às vezes, a minha mulher vai descer de elevador com saco de lixo e a pergunta é, você mora aqui? Não é você mora aqui. Onde você trabalha? É dose isso. E ela tem que falar, eu moro aqui. Você mora aqui? Então, já passei por algumas situações difíceis e constrangedoras com a minha mulher e com meus filhos nesse nível. Você é babá dela? E minha filha é mais clarinha. Porque a gente entende na nossa cabeça que a pessoa que é negra é mais pobre que a pessoa que é branca. E a gente faz essa conta e... No Brasil não tem racismo, não é isso? Mas isso também tem a ver com mamon. Isso tem a ver com mamon. Esse é um outro Deus. Repense o jeito que você trata as pessoas que são mais pobres ou mais ricas. Trate todas iguais. Porque ninguém é maior que ninguém. E o último aspecto aqui do perigo da riqueza é o materialismo. A gente acumula coisas para ter segurança. Já falei aqui da poupança, da aposentadoria, casas, imóveis, seguro de vida, seguro saúde, cartão de crédito. Nós gostamos de acumular coisa. Nós gostamos de ter bastante para ter garantias. Nós ficamos em paz. É como aquele cara lá que juntou as coisas no celeiro e falou, agora eu vou dormir, estou em paz, estou bem. Aí Deus pode aparecer para você num sonho e falar, você é louco, você vai morrer amanhã. E aí? Para onde vai tudo aquilo? Tem um filósofo chamado Schopenhauer que diz, a riqueza é como a água do mar, quanto mais se bebe dela, mais sedento se torna. E as pessoas são assim. Então, por que os níveis de corrupção que a gente tem visto hoje chegam a tanto? Por que o cara não para uma hora e fala, não, isso aqui tá bom. Tá bom.
sei lá, 10 milhões tá bom, né? Roubei 10 milhões, já que já dá para viver, sustentar. O cara vai 20, 40, 100. A gente nunca para. Nas coisas pequenas, nós também somos assim. A gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Não, agora estou bem, agora estou legal. Agora estou em paz, vou dormir tranquilo. 1 Timóteo fala sobre esse sentimento. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Esse texto não é pregado em muitas igrejas, é proibido, infelizmente, porque elas estão pregando para você: venha ficar rico com Deus. Deus quer te fazer rico. Bom, o segundo personagem da nossa, que também tem uma mão no coração, é o corrupto. Vamos abrir lá em Lucas 19. De 1 a 10, é o cara daquela música lá. Hoje todo mundo conhece o Zaqueu por causa da música, não por causa da Bíblia. Como o Zaqueu. O problema da música é que não fala, né? Vou restituir 4 vezes mais e dar metade para todos. Não fala, essa parte eles esqueceram do texto. Vamos lá. Lucas 19:1. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem estava perdido. Aleluia. Quem era Zaqueu? Zaqueu era o corrupto. Zaqueu, talvez, se você visse Jesus indo comer na casa de algum dos autores da Lava Jato ou do Mensalão, talvez você se comportasse que nem o povo ali. Puxa, Jesus foi comer na casa desse cara, meu. Pensa num nome aí. Tem muitos, né? Não vou falar porque vão falar que eu tenho preferência política, partidária. Não tenho. Pensa num nome aí dos figurões da corrupção. Imagina que Jesus foi comer na casa de um cara desse. Jesus, no meio de uma multidão, ele olhou para esse cara e falou: eu vou comer com ele. Mas esse cara é rico, Jesus, ele tem tudo o que ele precisa. Não, mas é com ele que eu vou. Zaqueu era interessante que o nome Zaqueu significa puro e reto, sabia disso? Mas ele era um grande corrupto. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E Jericó, na época, era uma cidade próspera, uma cidade que vendia muitos produtos. Então, a coleta de impostos gerava muito recurso para a cidade. E esse cara era o cara que controlava isso tudo. Israel era colônia de Roma. Então os romanos contratavam esse cara para fazer a coleta de impostos. Ele era judeu. Então ele era considerado um traidor. Então as pessoas literalmente odiavam Zaqueu. Como pode Jesus jantar com esse cara? Comer na casa desse cara? Ele era responsável por todas as séries de chantagem, subornos, achaques, né? E chulecos. e até homicídios. Então, a realidade
desse camarada aqui era bem complicada, né? Além de ele explorar o povo e oprimir aquela população, que uma das estratégias do governo de Roma era manter a população em pobreza, para que não houvesse revolta. Então, quando você domina um povo, uma estratégia de guerra é você deixar aquele povo sempre pobre, porque ele não vai ter força para lutar contra você. E esse cara era um dos responsáveis para continuar nessa metodologia de domínio. Além disso, ele também defraudava o governo. Lógico que nem todos os impostos que ele recolhia, ele dava para Roma. Então era um cara que ganhava dos dois lados, era muito esperto, ele era de fato corrupto. Interessante que a fama de Jesus percorria todas as regiões e com certeza Jericó. Então quando Jesus foi chegando, tinha uma galera atrás dele, porque ele era o cara que fazia sinais e maravilhas. Acho que ele é um Messias, será que ele é, será que ele não é? E aí acontece um fato muito interessante. Esse cara que era corrupto e que tinha muitas posses, provavelmente ele era muito mais rico do que o chefe da sinagoga, do que o jovem rico. Ele sobe numa figueira brava, né? A figueira brava era um tipo de figo que só os pobres comiam, porque não era um figo de fato, era um figo pirata. Era um outro tipo de fruto que parecia muito com figo. Então era uma árvore que não dava fruto verdadeiro. E Zaqueu sobe nela para aparecer, para ver Jesus. E ali ele começa a quebrar um pouco, talvez, a reputação dele. Né? Talvez ele, não só por ser baixo, mas é ridículo imaginar um homem subindo numa árvore para ver alguém, não é? Talvez num show, aí a moçada sobe e tal. Mas naquela época, alguém que tinha a reputação que esse cara tinha na cidade, subir numa árvore era ridículo. Então ele já começou a se expor aí. E ele recebeu o seguinte chamado: Jesus olha para ele, olha para cima e fala: desce daí que eu vou jantar na sua casa. E aí acontece o fato mais interessante, né? Quando Jesus entra na sua casa, você não pergunta para ele o que você tem que fazer para ele dar a vida eterna. Você não pergunta para ele: como é que eu obedeço a Bíblia? Quando Jesus entra na nossa vida, a gente não... E agora, Jesus, como é que eu faço para ir para o céu? A presença de Jesus entra em você. E o que era para ser... O que era talvez para vir de fora para dentro, vem de dentro para fora. Então Zaqueu não pergunta nada, ele já fala: olha, eu vou devolver 4 vezes mais. E ele está se remetendo à lei. Lá em Êxodo 22, ele fala que o ladrão que roubava o gado ou ovelha tinha que devolver até 5 ou 4 vezes mais aquilo que tinha roubado. Então ele já usa a própria lei. A lei já sai da boca dele. Ele fala: eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu roubei dos outros. E é o seguinte: eu vou além da lei. Eu vou dar metade aos pobres. Eu acho que o nível social dele caiu bem, né? Essa é a realidade que acontece quando Mamon é destronado. Eu queria só que você pensasse um pouquinho a respeito disso, até quando a gente fala de dízimos e ofertas. A gente fala assim: o dízimo é lei, né? Quando a igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo, ela chegou nos pés dos apóstolos e deu 10% de tudo. O que ela fez lá em Atos 2? Todo mundo vendeu tudo que tinha e deu aos pés dos apóstolos, e eles dividiam tudo e tinham tudo em comum entre eles. Então, quando Jesus entra, o acúmulo e a necessidade de ter passa a ser agora a vontade de dar, a vontade de compartilhar, a vontade de repartir, e a lógica de Mamon cai por terra. E você para de pensar: eu preciso ter mais, preciso guardar mais, preciso acumular mais. E você começa a falar: eu preciso dividir, eu preciso compartilhar, eu preciso ajudar, eu preciso cooperar, porque nada é meu. Porque Deus não é dono dos 10%, Ele é dono de 100%. E se Zaqueu entregou a vida dele para Jesus ali, ele não entregou
Enquanto o outro lá, o jovem rico, estava barganhando. E aí, como é que eu chego lá? Como é que eu faço? Zaqueu se dispôs, se entregou. A verdadeira salvação é isso. Ela gera transformação. Tem a tradição judaica que diz que Zaqueu, não existe uma confirmação exata sobre isso, mas diz que Zaqueu virou um bispo da igreja em Cesareia. Olha que legal. Bispo da igreja em Cesareia. Esse cara continuou discípulo de Jesus. Jesus tinha outros discípulos ricos, mas a riqueza deles não estava no coração, estava em dar. E aí vem o título da mensagem: Deuses Ocultos. Talvez você ache que o Deus é o dinheiro. Às vezes a gente acha que Mamon é o problema, mas existem deuses que estão mais profundos que Mamon, que é exatamente o que está por trás do dinheiro. Por que você precisa de dinheiro? Você já se fez essa pergunta? Por que eu preciso de dinheiro? Para ter segurança é um dos motivos é segurança, não é? Agora eu estou bem. Está tudo em paz. Está tudo seguro. Não vai acontecer nada de ruim aqui. Estou garantido. Futuro. Meu futuro está garantido, não é isso? A gente não usa a expressão, o dinheiro muda tudo. Status. Aceitação. Como a sociedade trata diferente quem tem mais e quem tem menos. É bom mostrar que tem mais, não é? E a gente acha que esse é um problema só dos ricos, mas o funk ostentação está mostrando que esse é um problema do ser humano. Quem tem pouco, quem tem muito, quer mostrar que tem mais. Não importa. Isso é um problema de natureza humana. Aceitação, acolhimento, poder, controle, paz. O que de fato tem movido teu coração? O nosso coração. Para que nós queremos dinheiro? Se o dinheiro está trazendo essas coisas para nós, o dinheiro é um Deus. Sabe por quê? Porque só Deus pode dar essas coisas para nós de fato. Você não consegue ter os dois senhores, entendeu? Jesus deixou isso bem claro. Não dá para ter os dois. Eles não cabem no mesmo espaço. Eu pus uma frase aqui do John Stott que eu achei muito legal, que é: a vida é a peregrinação entre dois momentos de nudez. Eu e você começamos a vida e vamos terminar do mesmo jeito. E a Bíblia fala disso. Nada daqui vamos levar. Não viemos para nada, para cá com nada, e nada daqui vamos levar. Mas eu queria que você refletisse um pouco sobre algumas passagens bíblicas para a gente terminar aqui. Quando no Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o sentido correto desse texto é: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. De nada eu sentirei falta. É a mesma dinâmica de outros textos que fala assim: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Nós aprendemos a botar o dinheiro no lugar dessa ausência, dessa falta. E eu fiz uma brincadeira aqui com o versículo. Se Mamão for meu pastor, de tudo sentirei falta. Então, se você tem uma necessidade de comprar, de ter, de acumular, se essas são as preocupações da sua vida, Mamão é o seu Deus, Mamão é o nosso Deus. Eu fiquei pensando, muito nessa palavra. Tem muitos exemplos, mas nós estamos doutrinando nossos filhos assim. Outro dia, há um tempo atrás, eu dei um celular para o Felipe e eu falei: eu vou te dar um celular barato. Mas todos os meninos do prédio lá tinham um iPhone. Aí tinha um menino lá que já tinha um iPhone 5, iPhone 6. Eu falei: e um menino de 8 anos. E aí eu vejo muitas relações de pais com filhos onde o pai e a mãe não negam nada. O filho tem tudo o que quer. Você está levando o seu filho para o altar de Mamão. Repense nisso.
Porque se seu filho não aprender quem supre a falta dele é Deus, é sempre o dinheiro, ele vai crescer assim. E nós vamos ter cada vez uma sociedade que se rende a mamão, que se dobra a mamão e que depende de mamão. Aliás, lembrei aqui, um dos poucos lugares onde eu vi ministração sobre o consumo é no Celebrando a Recuperação. Lá na Ibabe a gente tem um grupo de consumismo, né? Compulsão por consumo. Esse é um dos problemas que vai só aumentar, gente, daqui para frente. Eu queria trazer para você essa reflexão. Quando você bebe a água da vida, que Jesus fala que você vai ter o quê? Mais sede? Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Eu sou o pão da vida. Se você comer desse pão, você nunca mais vai ter fome. Então quem nos dá segurança, quem nos dá força, quem nos alimenta, é Deus. Mesmo que você passe por uma circunstância de necessidade. É outra lógica. Às vezes falta alguma coisa na nossa vida, a gente fica desesperado, triste. Ai, meu mundo acabou. Eu lembro de Elias, que comeu uma comida que o corvo trouxe para ele. E ele ficou 40 dias sem comer. Porque Deus, quando Deus nos alimenta, Ele dá uma comida que supre tudo. Quando Deus nos dá saúde, Ele dá uma saúde, nos dá esperança, nos dá força, nos dá segurança, nos dá paz. É uma paz que excede todo entendimento. Mesmo se você passa por uma enfermidade, Ele vai falar assim: se você, mesmo que esteja morto, viverá. Não é isso? Nem na ocasião da morte, nós cristãos devemos nos prostrar, porque Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? E eu quero terminar com um texto que tem a ver muito com esse contexto. Quando Israel ocupou as terras de Canaã, Deus mandou as 12 tribos se dividirem em territórios. E uma tribo era a tribo sacerdotal, era a tribo de Levi. E essa tribo não ganhou terra. E sabe qual era a herança dessa tribo? É essa aqui, ó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Nós hoje somos a geração de reis e sacerdotes, não somos? Quem é a nossa herança? Quais são as riquezas que você está acumulando? As do céu ou as da terra? O que nós vamos levar daqui, de fato? Quem é a sua herança? Quem é a sua garantia? Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garante o meu futuro. Aí a gente consegue entender quando Jesus fala para o diabo assim: está com fome? Está 40 dias sem comer? Transforma essa pedra em pão. Mamão faz isso todo dia com a gente, não é? Está passando por essa dificuldade aqui? Entra no cheque especial e tudo bem. Nós transformamos nossas necessidades, nossos desejos e cobiças em necessidades. E a gente quer justificar isso o tempo todo. Não tem como a gente viver essa realidade e amar a Deus. E a minha oração nessa noite é: onde está o seu tesouro? Porque onde está o seu tesouro é onde está o seu coração. Amém? Eu sei que muitos de nós aqui estamos passando por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de ordem monetária. E talvez você não consegue dormir à noite, você fica preocupado. E eu tenho experimentado isso já experimentei em algumas ocasiões e recentemente tenho experimentado isso de forma tremenda. Sem aviso, pessoas chegam na minha casa e me dão uma oferta. Não, eu passei aqui para te deixar uma oferta. Mas por que não? Porque Deus mandou. Tem algumas ocasiões que eu já passei na minha vida, eu precisei fazer uma mudança de
proprietário do meu apartamento pediu 30 dias para eu mudar. Já tinha vencido o contrato, ele falou, muda agora, você tem que sair daí. Mas por que? Não, tem que sair, eu preciso usar o apartamento, minha filha vai casar, mas 30 dias. 30 dias, e eu passando por uma necessidade financeira difícil e tendo que mudar. Aí eu fui contar para um amigo meu falou, não, eu tenho um apartamento, você pode morar lá, e você me paga o aluguel direitinho, mas pode mudar já, não precisa de contrato, a gente faz tudo aí, vai arrumando, pode... E a gente ficou desesperado, meu Deus, onde é que a gente vai morar? Onde é que a gente vai dormir? Vamos ter que correr para a casa da minha mãe para procurar um apartamento. E aí, em 2 semanas, apareceu um apartamento. E eu já estou morando nesse apartamento, faz 1 mês já. Deus está me sustentando lá. Outra ocasião, eu estava com meu filho... Uma experiência que meu filho viveu muito intensa. A gente comemorou um aniversário do Felipe, a gente estava há uns anos atrás, também num momento difícil. E eu não podia... A gente tinha um vale-refeição para comprar o bolo dele lá. E aí eu tinha que comprar o bolo com aquele vale. E aí eu fui na padaria, que eu tinha encomendado o bolo e o bolo estava errado. Falei, não, eu não vou comprar, esse bolo está errado. Aí eu falei, eu vou na outra padaria, numa padaria melhor. Cheguei lá, né, o bolo que era assim, ficou assim. Aí eu fui pagar no caixa. Na hora que eu fui pagar no caixa, com o vale, os caixas deram pau. Todos os caixas travaram, o sistema caiu. Não vai dar para pagar só com dinheiro. E eu estava na minha vez. E aí uma pessoa que estava atrás de mim falou assim, não, eu vou pagar a sua conta. Eu tinha comprado salgadinho, tinha comprado pão, tinha comprado, né, essas coisas, a conta estava mais de R$100. Mas a minha conta é R$100. Não, mas Deus está mandando eu pagar a sua conta. Não quero orar com você nessa noite, querido, nesse sentido. Sabe por que os milagres acontecem nos lugares mais pobres? Porque não tem recurso. E o único recurso é Deus. Antes de confiar no dinheiro que você não tem, ore ao Senhor. Amém? Queria chamar você para ficar de pé, por favor. Eu não quero fazer um apelo específico. Se você quiser vir para frente, você vem e nós vamos orar juntos. Porque eu acredito que todos nós passamos por essas lutas, amém? Nós vivemos na sociedade de Mamon, na cultura de Mamon, no governo de Mamon. E é difícil ser igreja no meio de um povo que adora Mamon. No meio de um estilo de vida que adora Mamon. Vamos orar? Se você quiser vir para frente, fique à vontade. Se não, vamos orar e que você possa trocar todas as coisas, toda essa ansiedade, todas as suas dúvidas por esse Deus. Jesus, nós estamos aqui essa noite porque nós dependemos realmente do Senhor. Em algum momento da nossa vida nós te encontramos, como Zaqueu te encontrou ali, ou talvez a gente chegou aqui como jovem rico. Mas aí o dia a dia, Senhor, e a rotina que a gente vive é uma rotina tão estressante, que nos oprime, Senhor. Nós queremos tanto falar esse texto. Que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Nós lemos isso tantas vezes, mas isso não sai do nosso coração, Jesus. Isso sai só da nossa boca. É só da boca para fora e nós queremos falar isso de fato. Não dependemos do dinheiro, não dependemos dos recursos desse mundo. Não dependemos do seguro de saúde, do seguro-desemprego.
não dependemos do seguro do carro. Nós dependemos de Ti, Jesus. Nós dependemos de Ti. Muda o nosso jeito de depender do Senhor. Tira esse ídolo do nosso coração. Eu quero convidar você, querido, a orar agora ao Senhor. E não tem como ter dois senhores. Esse Senhor precisa sair do seu coração e no lugar dele precisa entrar o Rei dos Reis, aquele que é dono de todas as coisas, de todo ouro e toda prata, aquele que fez os céus e a terra e que tem o teu futuro nas mãos dele, aquele que tem toda a sabedoria, todo o poder, toda a autoridade, todos os recursos, toda a saúde, toda a glória, toda a honra. Pai, não nos deixa rebaixar o Senhor a um Deus tão pequeno como o Mamon, como o dinheiro. Não deixe o nosso coração oscilar por causa da cotação do dólar, do movimento das bolsas. Nós dependemos do Senhor, Deus. Dependemos do Senhor e queremos experimentar essa dependência. Vem jantar na casa dos Zaqueus nessa noite, Jesus. Nessa semana, visita as casas aqui, Senhor. Abra sua boca, querido. Abra sua boca, tire esse Deus do seu coração. Você tem uma situação específica que te deixa aflito e angustiado. Às vezes é uma situação de insegurança na justiça. Você não recebeu os seus direitos trabalhistas. Você fala, agora como é que eu vou fazer? Às vezes está passando por dificuldade financeira, está desempregado, será autônomo e foi mandado embora. Ou você Deus, vem mudar isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira a cegueira espiritual de nós, Pai. Nós queremos compreender o significado da Tua palavra, onde diz que é melhor dar do que receber. Que é melhor dar do que acumular, Jesus. Talvez você tenha uma compulsão por compra, você não consegue entrar num shopping center, que é um dos templos de Mamon. Não tem nenhum problema em entrar lá, mas você se sente feliz quando compra alguma coisa. Tem alguma coisa errada com você, querido. Você sente paz no coração quando compra uma bolsa, ou um sapato, ou uma roupa nova. Jesus, vem mudar essa realidade em nós, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos quebrar todo o domínio de Mamon no nosso meio, Jesus. Queremos que o Senhor nos dê olhos para dividir aquilo que temos com os outros, compartilhar os nossos bens com os pobres. O Senhor é nossa paz, é nossa segurança. Mesmo se nós não temos um plano de aposentadoria ou de previdência privada, o Senhor é o nosso Deus. Mesmo se os nossos filhos não podem estudar na melhor escola ou ter um plano de saúde, o Senhor é a nossa saúde, é a nossa paz. Nós confessamos que o Senhor é tudo em nós, que o Senhor é a base da nossa vida, o Senhor é aquele que nos sustenta. Nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Não queremos cantar esses cânticos que cantamos aqui, Senhor, só da boca para fora, mas com o nosso coração, Senhor. Sonda os nossos corações, de onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Nós queremos acumular riquezas no céu e não na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões roubam. Muda o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.